Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Bondoso Deus, aplica os ensinos da tua palavra à nossa mente, coração, todo ser. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. 3 de setembro de 1989. Uma tragédia que abalou todo o país. Um Boeing 737 de uma grande empresa aérea levantou o voo com destino a Belém. De repente você lembra desse acidente. Mas não chegou ao destino. Foi dito nas reportagens da época que o erro foi um erro de digitação no plano de voo. O plano de voo era 027. Foi digitado 270. Então, o plano de voo 027 foi digitado 270. Ou seja, o avião foi para outra direção. O piloto, ao perceber o erro, fez uma volta de 180 graus, tentando encontrar a cidade de Belém. O avião não caiu. Assim que o erro foi detectado, porque por medida de segurança, os aviões sempre têm combustível de sobra para poder voar até a cidade mais próxima. No entanto, o piloto não sabia aonde estavam. Como voar até a cidade mais próxima? O avião voou até acabar o combustível e caiu na floresta amazônica. Foi um baque, uma notícia assustadora. Depois a descoberta dos erros, o que permitiu um erro tão grave, assim como aquele voo que se perdeu por um erro de coordenadas e se desviou totalmente da rota. Israel, nos dias do profeta Oséias, desviou-se da rota estabelecida por Deus e caiu em destruição. Meus irmãos, nós também corremos o risco de nos desviarmos da rota. Não vai ser uma digitação errada, onde nós seremos vítimas. Vai ser uma decisão tomada consciente. E foi exatamente o que Israel fez. Desviou-se da rota de forma consciente. O rei, os príncipes, os sacerdotes, os profetas, todo o povo. Eu quero fazer 3 considerações introdutórias aqui. Primeiro, a aliança de Deus com Israel estava despedaçada. Sabe por quê? Porque os sacerdotes haviam deixado de ensinar a lei. Haviam deixado de ensinar a palavra. Com isso o povo e os líderes extraviaram-se da fé. Um dia que nós pararmos de pregar a palavra para vocês, que os professores da escola dominical pararem de pregar a palavra, todos vocês, todos nós, corremos o risco de nos extraviarmos da fé. Segunda consideração, meus irmãos, a vida religiosa de Israel caminhava para a destruição por causa de alianças estrangeiras insensatas.
Naqueles dias, eles fizeram aliança com a Síria. A Síria era um povo terrível. Fizeram aliança também com o Egito. Já pensaram, Andréia? Fazer aliança com um povo que havia escravizado Israel? Eles tiveram a ousadia, Aida, de fazer aliança com o Egito. Assim também, se eu e você fizermos aliança com o mundo, com as coisas que o mundo oferece, nós somos candidatos à destruição. Uma terceira consideração: o chamado de Israel como povo de Deus não foi cumprido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles amavam a idolatria. Ao invés de adorarem a Deus somente, eles tornaram-se devotos de cada imagem que se lhes apresentavam. Parece muito diferente de hoje, Cícero. Ao invés de uma vida de contemplação e serviço a Deus, eles tornaram-se admiradores de um bezerro de ouro. E depois de tudo quanto é imagem construída para adoração, chamados, Bruna, para serem uma bezerra domada, eles tornaram-se bois puxadores de arado. Ao invés, ô Milton, de serem filhos amados de Deus, eles tornaram-se filhos rebeldes, indisciplinados. Essa história, meus irmãos, data aproximadamente do ano 750 a.C. O Reino do Norte, assim era chamado o país de Oséias, por causa da grande divisão acontecida depois de Salomão, passou por um período de decadência religiosa e se afundou na idolatria. Os profetas, meus irmãos, muitas vezes, eles tinham que representar com a própria vida o que o povo estava vivendo, para que o povo fosse despertado para o pecado. Nós vimos semana passada, terça-feira, e continuaremos a ver na próxima terça-feira, que Jeremias mesmo representou com a sua própria vida para despertar o povo acerca dos seus pecados. Deus havia dado uma ordem a Jeremias, uma ordem difícil, que eu tenho certeza que o Cícero abomina. Jeremias, você não vai se casar e não vai ter filhos. Se está namorando, com certeza, esse convite de Deus para Jeremias, Jeremias foi chamado para esse celibato aí, é de Jeremias essa função, não é minha. Mas olha que coisa estranha. O profeta tinha que expressar na própria vida, Ariana, para poder mostrar ao povo que estava acontecendo alguma coisa errada. O povo olhava para Jeremias, um jovem solteiro, numa sociedade que aos 20 anos já se estava casado, e eles entendiam. Jeremias quer nos falar alguma coisa. Jeremias não se casou, porque Deus com certeza está dando a ele uma ordem, para que ele represente alguma situação que está acontecendo em nossa vida. Com o profeta Oséias, foi muito pior. Meus irmãos, a idolatria é um pecado tão detestado. E não adianta não falar sobre esse pecado quando nós estudamos os livros proféticos. A não ser, Lívia, que a gente não estude os livros proféticos. Não vamos falar de idolatria não, para não ofender as pessoas, para ninguém ficar triste com a gente. Então não vamos falar de pecado nenhum, para todo mundo ficar feliz. Os profetas denunciavam o pecado da idolatria. Um pecado tão detestado naqueles dias e hoje também, que é chamado de prostituição, é chamado de adultério.
é a Bíblia que chama. Então, quem não fica feliz tem que mudar de vida. Porque a Bíblia fala que a idolatria é como o pecado de prostituição. A Bíblia é quem diz que a idolatria é como o pecado de adultério. O versículo 2, a parte B do capítulo 1, o profeta Oséias recebe uma ordem de Deus dura. Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Irmãos, alguns textos da Bíblia são de difícil interpretação. Esse, Vilma, é um desses textos. Os estudiosos se dividem na seguinte opinião: quando ele se casou com a sua mulher, ela era fiel. Depois ela se tornou adúltera e se prostituiu. Então alguns estudiosos partem dessa premissa. Outros, semelhantes a mim, entendem que ele se casou com uma prostituta. Deus deu uma ordem. E o profeta tinha que representar essa ordem de tal maneira que o povo entendesse que estava pecando. Era preciso bater com força para que eles pudessem entender. Porque muitas vezes nós estamos pecando contra Deus, pecando contra o próximo, e ainda assim estamos tentando arrumar uma justificativa. Então sim, vai, toma uma mulher de prostituição, porque a terra se prostituiu. Ao casar-se com a prostituta, toda a cidade entendeu. Deus está falando de nós. O profeta é Deus. A esposa somos nós. Meus irmãos, quando o povo de Deus rejeita a palavra, ele perde o rumo espiritual e colhe consequências trágicas. Oséias foi usado por Deus para mostrar a Israel que eles estavam em uma rota de colisão com o desastre. Quando olhamos para a situação dos dias de Oséias e comparamos com a nossa situação, os nossos dias, nós percebemos a atualidade das Escrituras na nossa própria vida, nessa própria época em que nós estamos inseridos. Podemos dizer então que os personagens mudam, os nomes são outros, mas os problemas continuam os mesmos. Problemas políticos, problemas sociais, problemas morais, problemas religiosos, que parecem não acabar mais os nossos dias. E aí, irmãos, nós vemos muitas igrejas sem rumo, sem direção. E você consegue perceber essas igrejas através da mensagem dos seus líderes. Não estão preocupados em ensinar a Escritura. Eu não tenho que preocupar se o culto vai ser agradável para você ou não. Eu tenho que preocupar em pregar a palavra de Deus. Para o crente será sempre agradável ouvir a palavra de Deus, até quando essa palavra chama a nossa atenção, nos convida ao compromisso. Então, quando o pregador se atém a outra coisa que não seja a pregação, o ensino da palavra, é perda de tempo, é nulidade, é coisa vã. E então nós nos perguntamos, por que isso tem acontecido com tanta frequência? Você vai para as redes sociais, você vai lá para os vídeos, pregações, títulos muitas vezes chamativos. Exposição da palavra. Não tem. Tem exposição do problema. Tem exposição da situação. Mas não tem exposição da palavra.
Porque a palavra vai mostrar que os problemas são os mesmos. Apenas mudaram os nomes, mudaram as pessoas, mudou-se a época. Então o chamado de Oséias, ele está ecoando para nós. Precisamos retornar ao verdadeiro plano de voo. Não é 027, é 270. Porque senão nós vamos para um rumo totalmente diferente. Nós vamos para o rumo da destruição. Quer seja como igreja, quer seja individualmente como crente. Então essa noite a pergunta é: o que pode causar a destruição da igreja de Cristo? O que pode causar a destruição de um crente, de uma crente em Cristo Jesus? Primeiro, a falta do conhecimento de Deus. O versículo 6, apenas a primeira parte, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vamos falar juntos? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando Oséias diz que falta o conhecimento, fica evidente na leitura do livro que é o conhecimento de Deus. É o conhecimento acerca de Deus que está faltando ao povo. Não é o conhecimento sobre a ciência. Não é o conhecimento sobre a religião. Não é o conhecimento sobre as relações humanas. É o conhecimento de Deus. E a palavra conhecer aqui, meus irmãos, ela é muito forte. Significa noção. Conhecer é ter noção. Tem muita gente sem noção por aí, não tem? Sem noção de nada, de Deus menos ainda. Conhecer é informação. Tem muita gente sem informação, porque não lê Bíblia. Conhecer é notícia, é noticiar. Tem gente que não pode noticiar a mensagem do Evangelho, porque não tem essa experiência. Conhecer é ter conhecimento da existência de algo, algo espiritual. Mas aqui, meus irmãos, é algo ainda maior. E para você não ficar escandalizado comigo, eu quero que você fique maravilhado, não quero que você fique escandalizado. No livro de Gênesis, no capítulo 4, fala: conheceu Adão a Eva, sua mulher. Deus apresentou, fez a Eva e apresentou aqui Adão, essa é Eva. Então ele passou a conhecê-la. Não, não é isso. Em seguida fala, ela concebeu. Conhecer aqui é o mesmo que coabitar. É conhecimento íntimo de um homem e uma mulher. É intimidade entre um homem e uma mulher. E essa palavra conhecimento de Oséias é a mesma palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Não existe algo mais íntimo, mais profundo com respeito ao relacionamento humano do que a intimidade sexual de um casal. Conhecimento não é apenas saber sobre Deus, é ter intimidade com Ele. De repente você conhece muito sobre Deus. Você sabe responder a muitas questões. Você pode participar das gincanas de conhecimento bíblico e você acerta todas as questões. Mas você pode saber muito sobre algo e não conhecer verdadeiramente. Tem gente que conhece o mundo pelos vídeos. Qualquer lugar do mundo a pessoa conhece. Ela assiste vídeo das cidades, dos lugares mais lindos do mundo. E ela fala para você aquilo ali com exatidão, de uma forma tão fantástica. Seu fulano já esteve ali naquele lugar. Está relatando com detalhes. No entanto, sabe onde ficam os lugares, viu os vídeos, ouviu sobre aqueles lugares, mas nunca esteve ali. Como saberemos que está faltando conhecimento de Deus em algum lugar da nossa vida? A Bíblia vai nos dar a dica.
Primeiro, no lugar onde falta o conhecimento de Deus, não há o verdadeiro amor. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Então falta conhecimento se nós não amamos. Então, existe um amor chamado amor de palavra e de língua, mas é um amor teórico, que quando a pessoa verdadeiramente precisa do outro, aquela lhe nega todas as ajudas. Então, meus irmãos, é possível que alguém chegue e pergunte para o outro: como vai? Tudo bem? E o outro responde: tudo bem. Mas quando o outro fala que não está tudo bem, de repente o outro já perde o interesse. É o amor de palavra e de língua. Perguntei por perguntar. Então, onde não há conhecimento de Deus, não há amor, gente. Tá, Eusilane? Se não tem conhecimento de Deus, não tem amor. Aí você diz: por que algumas pessoas não amam? Porque elas não conhecem a Deus. Se elas conhecessem a Deus, elas amavam. No lugar onde falta o conhecimento de Deus, não há compromisso também com a palavra dele. João também, na primeira epístola, no capítulo 2, ele falou assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, começando pela pregação do púlpito, até o testemunho do dia a dia dos membros, é possível perceber a falta de compromisso, a falta de fidelidade com a palavra. No lugar onde falta o conhecimento de Deus, não há nem oração eficaz. João também, mas agora no Evangelho. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. No lugar onde falta o amor, meus irmãos, não há nem adoração verdadeira. Oséias, no capítulo 6, o versículo 6. Leia comigo, por favor. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que rituais vazios, nunca vão substituir a comunhão sincera. Então, o diagnóstico de Oséias é para hoje. O vazio espiritual de muitas igrejas, de muitos crentes, não está na falta de programação. Está na falta de ausência de intimidade com Deus. O que é que guia a nossa fé? É o conhecimento que nós temos de Deus. Outra causa apontada por Oséias para destruir o povo. Primeiro, é a falta do conhecimento. Será que há falta de conhecimento aqui, irmãos? Você pode alegar, doutora Bárbara, falta de conhecimento? Será que você pode alegar, Fábio, falta de conhecimento? Michel, será que você pode alegar falta de conhecimento? Outra coisa que destrói o povo é a rejeição do conhecimento. No próprio texto que nós lemos aqui, no capítulo 4, versículo 6. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Havia uma classe de pessoas em Israel que com certeza Dona Lili não tinha problema de conhecimento de Deus. O problema era mais sério. Eles rejeitavam o conhecimento. Eram os sacerdotes. Mas como nós provamos que não faltava conhecimento ao sacerdote? Nós provamos pela Escritura. O profeta Malaquias, a palavra de Malaquias começa: sentença do Senhor. Por isso que muita gente odeia os textos de Malaquias.
Quem gosta de ouvir uma sentença? Todo mundo quer ouvir uma palavra gostosinha, uma palavra boa, agradável. Sentença do Senhor contra. Ninguém gosta de uma palavra dessa. A sentença de Malaquias contra o sacerdote, ele fala assim: pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Ou seja, o papel do sacerdote era ser um guardião do conhecimento divino e ser o instrutor do povo. Aí poderíamos, pensando aqui no papel ocupado pelo sacerdote, que era líder na antiga aliança, de jogarmos as responsabilidades sobre os ombros da liderança da igreja. Presbíteros, diáconos, pastores, professores da escola dominical, diretorias das sociedades internas, né? Realmente, sobre nós deveria haver uma responsabilidade maior com o estudo da palavra. É por isso que eu cobro muito de que no estudo bíblico, escola dominical, estejam especialmente envolvidos a liderança. A Bíblia quem diz: a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Então, ao invés de reclamar da dura que a palavra dá a mim e a você, líder, essa noite, agradeçamos a Deus o privilégio de poder estar à frente, né? E tenhamos disposição para estarmos mais envolvidos com as coisas do Reino Santo. Mas, irmãos, essa responsabilidade, ela cabe também a cada membro da igreja. Sabe por quê, ô Neila? Na nova aliança, não tem separação de classes no meio do povo de Deus. Eu não sou o sacerdote, como alguns ensinam por aí, né? O reverendo César é o sacerdote na igreja presbiteriana. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, ele fala: vós sois geração eleita, vós sois sacerdócio real. Ou seja, todos os crentes são sacerdotes, todos os crentes têm a missão de anunciar as virtudes de Cristo. E para que fique mais evidente ainda, Grilo, lá no Apocalipse, no capítulo 1, nós encontramos o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O sangue de Cristo faz de nós sacerdotes de Deus Pai. Sendo assim, cada crente deveria ser um estudioso da palavra de Deus. Em casa, cada crente deveria ter o compromisso de fazer a sua leitura diária da Bíblia. Cada crente deveria ter a preocupação de chegar no final do ano, não receber um diplominha da igreja, mas a aprovação de Deus, de que levou a sua palavra com seriedade, leu a Bíblia toda. E meus irmãos, cada crente zeloso da escola dominical deveria ler a sua lição e os textos nela contidos também. Cada crente zeloso de aprender deveria estar presente nos estudos bíblicos para poder aprimorar nas leituras que tem feito durante a semana. Daí, nós vivemos com pesar a realidade de líderes e membros de nossas igrejas que têm Bíblia, mas rejeita o conhecimento. Né, dona Marta? Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Eu não consigo acreditar que algum de vocês, irmãos e irmãs, que estejam presentes aqui, é alguém que assista o culto hoje ou nos próximos dias, seja alguém desprovido de uma Bíblia, alguém que diga: eu não tenho condições de adquirir uma Bíblia, né? Um livro tão comum no mercado,
para todos os gostos, Bíblias de estudo, com todos os preços, com todas as possibilidades. Tendo uma Bíblia em casa, rejeita o conhecimento, porque só abre no domingo à noite. Vamos abrir a Bíblia? Muita gente tem vivido assim. Então vivemos com pesar a realidade de alunos que rejeitam o conhecimento, pois tem mais faltas do ano do que os domingos que o ano oferece. Será que é possível? Ter mais falta no ano que os domingos que o ano oferece? Triste ver crentes rejeitarem o conhecimento. Suas vindas ao estudo bíblico são raríssimas. Pastor é pesado, pastor é chato, pastor é cansativo. Sim. A Bíblia me faz assim. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E só buscamos em primeiro lugar aquilo que é prioridade para nós. Só buscamos em primeiro lugar aquilo que é importante para nós. Se cada um de nós se aplicar assim nas gerações passadas, que os crentes eram chamados os Bíblias. Ninguém fazia graça com o crente, porque ele sabia responder na Bíblia a qualquer questionamento. O que fazer, irmãos, diante dessa realidade? Semana passada o tema foi: seja diferente. O que fazer diante dessa realidade de rejeição da palavra por parte do povo do Senhor? Aqueles que conhecem a aliança do Senhor. Então nós precisamos ser confrontados com os resultados de rejeitar. Sabe por quê, Sanderson? De repente o temor vai me fazer ter tremor e reverência com Deus. Então, meus irmãos, a primeira característica de quem rejeita a palavra de Deus é a conivência com o pecado. No capítulo 4 de Oséias, no versículo 8, presta atenção. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Os sacerdotes se aproveitavam da ignorância do povo para benefício próprio. Tem muita igreja aí, ó, que os líderes estão aproveitando. Povo ignorante, povo não lê Bíblia mesmo. Aí oferece uma porção de rituais e o povo cai naquilo ali. Gente, é cada propósito absurdo que é feito. Eu fico apavorado com isso. Tem gente muito mais preocupada em fazer propósito de não tomar um refrigerante, de não comer uma feijoada, de não comer pão, do que se alimentar da palavra de Deus. Líderes que não têm compromisso com a palavra, crescem diante de um povo que tem a Bíblia em casa, mas que rejeita a palavra de Deus. A característica de quem rejeita a palavra é que faz a obra de Deus de forma relaxada. Malaquias disse isso, no capítulo 1. Malaquias falou assim: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros sacerdotes que desprezais o meu nome. Então, meus irmãos, como nós nos preparamos para vir ao culto? Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós pedimos a Deus para alimentar a nossa mente, nós pedimos a Deus para que direcione o nosso foco, a nossa atenção, à ministração da sua palavra. Meus irmãos, outra evidência daqueles que rejeitam a palavra é que eles se tornam causa de tropeço no meio do povo de Deus. Mas vós, sacerdotes, vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Infelizmente, pessoas que causam um rombo grande no reino de Deus, porque não têm compromisso com a palavra. Um crente que não leva Deus a sério, um crente que comete pecados e não se arrepende, um crente que traz escândalos,
as consequências são terríveis para quem rejeita esse conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Meus irmãos, ocupar posição de liderança nas obras da igreja, nas obras que envolvem o reino de Deus, é coisa séria. Desejar ser um oficial, desejar ser um professor de escola dominical, desejar ser um líder de sociedade, desejar ser um crente do dia a dia que faz refletir a Cristo. E a ordem que nós encontramos nas Escrituras é muito clara sobre isso. O Evangelho de Lucas: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez digno de reprovação, levará poucos açoites. Andréia, você pode falar essa noite que não sabe qual é a vontade do seu Senhor para a sua vida? Será que vocês podem, irmãos? Será que nós podemos falar: Senhor, eu não sei qual é a tua vontade? Então fica tranquilo, você vai levar pouco açoite. Mas você sabe qual é a vontade, porque você tem a Bíblia, a palavra de Deus. E eu e você a rejeitamos de forma consciente. Mas a quem muito foi dado, muito mais será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E a Bíblia fala que esses são aqueles que no último dia, Fábio, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, fizemos milagres. E a resposta vai ser trágica: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Nós aprendemos com isso, meus irmãos, que muito mais importante do que ser, muito mais importante do que fazer, é ser. Tem gente preocupada em fazer. Muito mais importante que fazer é ser um servo fiel. Que nós nunca esqueçamos quem somos. Nós não esquecemos o que fazemos. E até brigamos para fazer. Nós nunca deveríamos esquecer quem somos. Se alguém rejeita o conhecimento de Deus, será rejeitado por Deus. Concluindo aqui, meus irmãos, Oséias aponta que o problema era a falta do conhecimento de Deus. O Novo Testamento nos fala que esse conhecimento se manifesta em quem? Em Jesus. O conhecimento se manifesta em Jesus. A falta de conhecimento levou Israel à ruína. A falta de conhecimento tem levado as igrejas à ruína. A falta de conhecimento tem levado os crentes ao fracasso. Os ensinos de Oséias apontam para as declarações de Jesus. Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Jesus disse: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus é a resposta ao dilema de Oséias. O que fazer para não ser destruído? Cristo é o verdadeiro sacerdote. Cristo é o cumprimento da lei. Cristo é o caminho que conduz ao Pai. A igreja carece de direção? O caminho é voltar-se ao Senhor Jesus. Líderes tropeçam? Olhem para Jesus, o exemplo perfeito de liderança. Há pecado? A solução é a cruz. Na cruz encontramos perdão e nova vida. Então, assim como Israel estava em risco de destruição, eu e você estamos em risco também, se nós não nos rendemos totalmente a Cristo Jesus. Cristo seja o caminho, a verdade e a vida, para mim e para você. Amém? Vamos orar, irmãos. Graças te damos, ó Deus, pela tua boa mão e o teu cuidado conosco. Pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. No passado, Israel caminhou para a destruição, porque tinha o conhecimento, mas rejeitava o conhecimento. Muitos nesse instante caminham para a destruição,
porque não têm o conhecimento. Mas nós, os crentes, os cristãos, nós temos o conhecimento. No entanto, vivemos como aqueles que rejeitam o conhecimento. Que nós possamos sair daqui essa noite, ó Deus, com um compromisso renovado em conhecer o Senhor. Porque quando verdadeiramente conhecermos da Tua bondade, da Tua justiça, da Tua misericórdia, da Tua graça, verdadeiramente nós estaremos prontos para cumprirmos missão tão grandiosa que Cristo Jesus nos deu, da pregação do Evangelho a toda criatura. Aplica os ensinos da Tua palavra em nós. Que nós reconheçamos, ó Deus, se há rejeição em nossa vida. E se houver rejeição, que a partir de hoje nós renovemos o compromisso de ler a palavra, de estudar a palavra e de buscar estar presente sempre onde a palavra é ensinada. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Bondoso Deus, despeça-nos em paz agora para os nossos lares. Jamais esqueçamos quem somos, de quem somos e para onde vamos. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo, seja com vocês, irmãos e irmãs, e com todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Queira sentar-se. Aqui vamos descer para nós termos aquele momento de comunhão tão agradável ali no salão.